Imagine um pastor que processa irmãos por falarem a verdade. Mas, na justiça, quando o juiz que fazia ali uma conciliação para remediar este assunto, e perguntou ao pastor se ele não poderia perdoar aqueles irmãos. Pois nesse mesmo processo, ele estava processando os irmãos por falar a verdade. Então é que a justiça reconheceu que os irmãos não infringiram nenhuma lei, nenhum estatuto da igreja. Que tudo ali que eles estavam comentando em seus vídeos era simplesmente sobre a pessoa do gestor presidente, não da instituição. Não falamos da instituição, e sim dos escândalos que há nesta administração. Então, será que o pastor, ele aprendeu com Jesus em perdoar? Vejam. É aquela história, quem cala consente. O pastor está aqui presente. O senhor tem interesse em ver a condenação desses rapazes? Isso, senhor. Aí vocês viram o juiz que estava conduzindo esta audiência perguntando se ele tinha mesmo o interesse de ver os irmãos condenados. Esses irmãos inocentes, que não falaram nada contra a honra da igreja e nem da dele, mas sim sobre as suas atitudes com esse ministério. Ele disse: tenho sim, em outra ocasião, nesta mesma audiência. O próprio advogado dele diz assim: Excelência, ele tem sim interesse. Ele persegue ferrenhamente esses irmãos. O próprio advogado dele falou. Então foi isso que Jesus lhe ensinou, meu pastor presidente. Será que o Espírito Santo habita dentro do Senhor? Que tipo de Espírito Santo há dentro do Senhor? Imagine um pastor sendo investigado pelo Ministério Público, Justiça Eleitoral, Polícia Federal, DRACO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Que tipo de pastor ele faz isso? Aí vocês vão dizer: não, mas acontece que ele é meu pastor e que é bíblico que nós temos que obedecer ao pastor. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Concordo. Temos sim que obedecer aos nossos pastores. É lógico que nós devemos, sim. Mas vocês, com esses ensinos, que eu desconfio que vocês não são guiados pelo Espírito Santo, que se vocês fossem guiados pelo Espírito Santo, vocês não seriam coniventes. Vocês teriam sensibilidade para que o Espírito Santo lhe orientasse, para que o Espírito Santo falasse com vocês, convencesse vocês que vocês estão errados, que vocês estão em falta com Deus, que vocês possivelmente estão em pecados, pois aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas acontece que vocês ensinam esse versículo de obedecer ao pastor e vocês esquecem de ensinar nesse mesmo capítulo 13 de Hebreus, o versículo 7. Lembrai dos vossos pastores
que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus capítulo 13, o versículo 7. Então, se aqui diz que nós devemos atentar, ou seja, verificar, ficar atento, procurar saber se realmente esse pastor é um servo de Deus. Aí eu pergunto para vocês, já pensou se a gente ler só o capítulo, o versículo 17 e não o 13, a gente vai seguir cegamente os seus ensinos. Mas aqui diz, atentando para a sua maneira de viver, ou seja, do pastor. Então, como é que nós vamos seguir as ordens de um pastor que está mentindo na justiça, que ele está querendo a condenação de irmãos inocentes, falar a verdade? Então, quer dizer, se eu mentir, o pastor aceita. Se eu falar a verdade, eu sou disciplinado? Que tipo de Bíblias vocês têm? Então, se eu vou procurar saber como está a vida do meu pastor, para poder obedecê-lo, lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais. Eu não quero imitar o senhor não, meu pastor. Eu não quero imitar o senhor não. Deus me livre. Sangue de Cristo tem poder. Segundo as investigações, o senhor, junto com a irmã Aimé e o presbítero Adalto Santos, praticaram rachadinhas. Quem está dizendo não sou eu, são os processos. Inclusive, eu tenho os processos. Mas houve aquele desenrolar no processo e sabemos em que deu. Como é que eu vou obedecer a um pastor que mente na justiça? O que é que o senhor tem de bom para esse ministério? Mentindo na justiça, meu pastor. João 8,47 para a sua meditação. Se arrependa, meu pastor, enquanto há tempo. E vocês, ministros? Já que vocês apoiam tanto essas coisas, o seu Espírito Santo é mudo, cego, surdo, não vê, não fala, não orienta. Então, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Mentir é coisa do céu ou do inferno? Praticar esses escândalos, essas coisas que estão nos processos, é do céu ou do inferno? Isso é licitude ou ilicitude? É bom ou ruim? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Se vocês não fazem nada, joga tudo para debaixo do tapete. Que tipo de Espírito Santo tem nos senhores? Será que Deus está aceitando o trabalho de vocês? Será que Deus está aceitando as suas orações? Será que seus ensinos estão sendo válidos para esse ministério? Que tipo de caráter vocês estão formando desses jovens, desses adolescentes? Que exemplos vocês estão dando, ministro, para essas pessoas que estão sendo formadas para assumir vocês no futuro, se Jesus não voltar? Estou apenas perguntando. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. Se vocês podem fazer algo para reverter essa situação e não fazem, vocês são coniventes e estão em pecado, segundo está aqui em Tiago. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
Vocês, ministros, não estão fazendo nada de bem para este ministério. O que de bem vocês podem mostrar para Deus? Pois o nosso pastor presidente, ele está milionário. Mansões em uma rua, ele comprou 2 mansões, número 304 e 404, Rua Ferreira Lopes, aqui em Casa Amarela. Fazenda para a irmã Judite. O filho dele tem uma cobertura aqui próximo ao Carrefour, na Torre. E tantos outros bens. R$500 mil, incluindo a família. O pastor, com as benesses, R$200 mil. Vocês gostam de pobre ou é dos dízimos dos pobres? Pois é, meus amados. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. E que Deus nos ajude para passar por esses dias difíceis. Pois esses ministros estão assim. Não entregue seus dízimos na IEADPE. Contribua com os pobres. Porque Tiago diz, 1:27, que a verdadeira religião que Deus deixou é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Tiago 1:27, ali está a verdadeira religião, o verdadeiro ministério. Contribua, ajude os pobres, menos essas pessoas que são travestidos. São pastores, mas as suas atitudes são de lobos. Pois é, meus amados, fique na santa paz do nosso Senhor Jesus e aguarde outros assuntos, pois não vai parar por aqui. Fique na santa paz do nosso Senhor Jesus.